Então vamos lá, eu vou fazer a leitura lá em João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho escrito por São João, capítulo 14. Aí está somente o versículo 16. Mas eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 9 até o versículo 21. Eu vou fazer a leitura do primeiro verso, depois os irmãos, o verso seguinte. Tá certo, irmão? Então vamos lá. Evangelho escrito por São João, capítulo 14, versículos de 9 ao 21. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. A igreja: crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Podemos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Então, o primeiro tópico aí na apostila, na página 46, é o nome, o Consolador, o Paráclitos. Eu vou citar aqui, depois queria fazer uma explicação rápida aqui. O Senhor Jesus, Cristo, chama o Espírito Santo. Você viu na leitura aqui, né? Ele fala assim, vamos ver o versículo aqui, ele diz, versículo 16, olha bem essa palavra: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, ele fala de um outro, né? De uma terceira pessoa. O Pai, ele rogando ao Pai, e agora, a segunda pessoa, ele vai enviar uma terceira pessoa. Aqui nesse versículo você já tem um ensino importante sobre a Trindade, porque a doutrina da Trindade está exposta, embora não com esse nome, mas está exposta lá do início da Bíblia ao final da Bíblia. Mas aqui nesse texto, não é essa nosso alvo especificamente. Aqui nós temos aí na sua apostila, né? O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador, o Espírito da verdade. Então veja a designação que se dá ao Espírito Santo, outro Consolador, o Espírito da verdade. Se você pensar que o Senhor Jesus também falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, só para o irmão ir considerando aí, o termo grego traduzido por Consolador é a palavra Paráclitos. É uma palavra grega, ela está mencionada aí, e somente o apóstolo João emprega.
Vamos ver 4 escrituras que ele emprega esse termo. Então, veja aí, 14, 16, nós já lemos, ele emprega essa palavra consolador, ou a palavra paráclito. Agora, veja aí um pouquinho, quem puder ficar em pé ler, eu ficaria até grato. Capítulo 14, versículo 26. Está bem próximo aí. Ele fala assim, se eu ler, chegar primeiro, eu leio, está certo? Amém. Então, o Senhor Jesus falando, ele fala que o Pai, segunda pessoa, e fala então dessa terceira pessoa que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa palavra, o outro, né? Então, agora, irmãos, aí, em João ainda, capítulo 15, versículo 26, na sua Bíblia, está escrito assim: mas quando vier o Consolador, o Paráclito, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Aqui também, mais uma vez, ele menciona essa palavra, Consolador, é a palavra Paráclito. E agora também, capítulo 16, versículo 7, ele fala também assim: todavia, digo-vos a verdade. Interessante como ele está, toda hora menciona a verdade. Digo-vos a verdade, que vos convém, olha essa palavra, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, outra palavra mencionada da mesma forma. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, 1 João, fala assim, olha bem, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a palavra também mencionada, advogado, agora aplicada à pessoa do Senhor Jesus. Agora, veja aqui, irmãos, um advogado, eu pus aqui uma pequena definição para vocês mesmos. Um advogado é alguém que nos representa em um tribunal, e que se coloca ao nosso lado enquanto defende a nossa causa. Eu estava conversando com 3 irmãos, hoje, aqui à tarde. Então eu falei quando eu fui convocado para responder à igreja, pelo nome da igreja, um som alto que teve numa congregação nossa no interior, que o vizinho abriu um processo contra a igreja, e como eu represento a igreja, então o processo foi feito no interior, mas devia ser respondido aqui, pela autoridade da igreja, em termos representativos, na parte de como organização, é aqui, né? Então, mas eu para ir lá, precisei ir com um advogado. E o advogado ficou ao meu lado, lá, diante do juiz. Então, aqui, quando fala esse termo, que o Senhor Jesus está dizendo para nós, um advogado é alguém que nos representa em um tribunal, que se coloca ao nosso lado enquanto defende a nossa causa. Então, o advogado está ali para orientar o cliente. Vocês viram bem aí quando houve essa CPI aí, né? E que aquelas pessoas que foram depor, quase que a maioria levavam um advogado, porque ela só falava o que o advogado orientava para que ela falasse. Então, esse termo aí, que representa alguém que se coloca ao lado para ajudar, é aplicado à pessoa do Espírito Santo. Então aqui você vai vendo então, que é o ministério do Espírito Santo. São vários, mas em particular esse aí. Agora, quando o Senhor Jesus fala outro Consolador, a palavra grega significa especificamente um outro, olha essa palavra que eu vou falar para o Simão, do mesmo tipo, ou seja, da mesma essência. Não é uma outra pessoa diferente. Quando ele fala da pessoa de Deus,
ele fala também dele, e ele fala desse outro, mas esse outro é alguém da mesma essência divina. Então, que tem os mesmos atributos divinos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é verdade, o Pai é verdade, o Espírito Santo é verdade. O Pai é onisciente, o Senhor Jesus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. O Pai é onipresente. Vai vendo o que eu estou falando para os irmãos, que lá um pouquinho na frente, não quero tocar isso com os irmãos. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. O Filho é todo-poderoso, todo o poder está no Pai, o Espírito Santo também é todo o poder. Então, é alguém da mesma espécie, ou seja, da mesma essência divina. Os irmãos entenderam, irmãos? Quando Jesus está falando assim, está dizendo essa terceira pessoa da mesma essência divina. Agora com o ministério especial, porque o Espírito Santo esteve no Velho Testamento, dentro de um exercício, de uma função, agora de uma forma especial, ele vem para habitar em nós. Nós vamos citar aqui um pouquinho na frente. O Senhor Jesus vai falar dele e ele vai falar desse ministério especial que ele realiza na terra. Mas aqui, deixa eu considerar com os irmãos rapidinho. Tem bastante coisa aqui. Ele diz assim, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo outro. Se eu falar assim, por exemplo, vai vir um outro pastor, é alguém que vem para exercer. Quando eu terminar a minha gestão, vai vir um outro pastor. Então é alguém que vem exercer as funções pastorais de presidente no campo. Então alguém que vem com essa digamos, com essa função especial. Mas, por outro lado, é alguém que pode realmente fazer isso. É alguém que veio na membresia, passou pelo cooperador, passou por diácono, passou por presbítero, passou por evangelista, passou por pastor, se candidatou, os irmãos elegeram e agora então vai exercer as funções que as normas regem que deve ser. Então, um outro pastor. Então, amados, aqui então Jesus está dizendo desse outro, essa terceira pessoa divina que vai estar aqui agora no ministério exclusivo e especial nesse período agora. E aí vou depois estar citando com os irmãos. Mas aqui, irmãos, na sua apostila, não sei se está, é um adendo que eu coloquei aqui, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, possuindo a mesma essência da divindade, como Jesus é perfeitamente um. Olha bem, como Jesus, o Cristo é um como Deus. Você lembra quando, no texto que eu li agora, um pouquinho antes, eu li, deixa eu ver aqui, na capítulo 16, né? É quando, deixa eu ver, foi 16, versículo 14, 16, né? Olha um pouquinho antes, o Senhor Jesus fala aqui para, capítulo, versículo 8. Então, olha que diz Tomé, verso 5. 14:5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já o tendes conhecido, já o tendes agora, já desde agora o conheceis e tendo visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, olha essa palavra, mostra-nos o Pai, que nos basta. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes conhecido? Olha que ele pediu, mostra-nos o Pai, que nos basta. O Senhor Jesus revida, falando para ele assim, mas eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não têm me conhecido? Quem vê a mim, qual foi que ele falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos da mesma essência. Então, é esta palavra, quando fala esse outro, é alguém da mesma essência divina. Assim como o Senhor Jesus é da mesma essência do Pai, o Espírito Santo é da mesma essência do Senhor Jesus e da mesma essência do Pai. É uma trindade e unidade, não é? Então, vamos lá. Aí, então, agora, irmãos, veja aí um pouquinho. A ideia principal, além do... vou citar aqui para os irmãos. O Espírito Santo é nos apresentado como Deus, olha essa palavra na sua apostila, está, ponto B. É nos apresentado como Deus, como é que está aí? Deus presente, não é isso? Deus presente, ou seja, onipresente, que nos basta para tudo. Além de tudo isso, o Espírito Santo nos proporciona um infinito consolo. Então vamos ver
na Bíblia sobre essa presença, essa onipresença do Espírito Santo. Vamos citar apenas 2 textos, que eu tenho muito texto para citar aqui. Um irmão, por favor, abre para nós lá em Salmo 139. Davi, vocês conhecem bem? Salmo 39, verso 7. Olha o que ele fala nesse texto. Eu consegui abrir rapidinho aqui, irmão, deixa eu ler. Para onde me irei do teu Espírito? Espírito maiúsculo na sua Bíblia. Ou para onde fugirei da tua face? Aí ele fala, para onde eu vou fugir? Para onde eu irei do teu Espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, no inferno, né? Ali a parte no inferno. A minha cama, eis que tu lá estás também. Então ele vai falando dessa onipresença de Deus que está em todo lugar. Então o Espírito Santo é um Deus onipresente, está em todo lugar. Agora, lá 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 2 a 10, está assim escrito. 1 Coríntios 2, irmão, se você é o primeiro ler, pode ficar em pé para você ler com mais facilidade, o pessoal te escutar. Mas eu achei que, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, o Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então veja esse conhecimento pleno do Espírito Santo. Então é um conhecimento que só Deus pode ter. E agora, meus irmãos, descendo um pouquinho aí, na sua apostila, fala assim, a ideia principal, além do gozo espiritual, é importante, está no ministério aqui na terra, do gozo espiritual que obtemos dele, podemos contar com o seu auxílio. Olha, igreja, nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. Olha, eu quero dizer para os irmãos, você pode fazer quantas faculdades você quiser, mas você não, como cristão, você não pode abrir mão do Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é o condutor do povo de Deus, nesse ministério especial. Então a igreja, é ele que vai trabalhar conosco e vai nos levar lá para encontrar, como uma noiva, e vai nos levar para encontrar com o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo trabalha conosco de muitas formas. Então, vou citar como a palavra que nós estamos tratando é o Consolador. Aí na sequência, irmão, está escrito assim, me parece que na sua apostila, está dizendo assim, ele é eficiente é uma coisa, mas também é eficaz. Uma coisa pode ser eficiente e não ser eficaz. Ele é eficiente e é eficaz em qualquer emergência que se nos apresenta. Quem pode abrir a Bíblia, por favor, e ler bem alto para nós aí, Romanos 8, 26. Então, eu tenho necessidade, irmãos. Você tem, a igreja tem. Mas olha a Bíblia Sagrada lá em Romanos 8, 26 e 27. Depois um irmão, na mesma escritura, Romanos 5 e 5. Olha bem. Nós, às vezes, não sabemos até o que pedir, irmão. É interessante, irmão. Hoje na oração, eu estava bem, me levantei, veio um assunto assim, mas me trouxe uma tristeza imensa no coração. Que eu fui orar de manhãzinha, bem de manhãzinha, aí, mas aquilo estava me perturbando. E eu orei a Deus assim, mas Deus está me roubando a paz. Então, assim, eu fiquei quase 1h30 só, porque parte daquilo ficou me perturbando. Mas eu orei a Deus para Deus ter misericórdia e para tirar aquilo que estava me perturbando. Mas é interessante, mas na oração, eu vim ainda. Mas foi interessante, está aqui, até o Varão está aqui. Eu encontrei com o Varão de manhãzinha aqui, estou descobrindo que os jovens chamam de Varão assim, né? Eu encontrei com o irmão Josué aqui, mas encontrei ele na porta, eram umas 8 horas, né, mais ou menos.
Aí ele falou uma palavra para mim, mas assim, uma palavra que não sei de onde ele tirou ali, não tinha nada a ver com o assunto, mas aquela palavra, eu acho que não levou 10 segundos, aquilo desapareceu da minha cabeça. Eu quero dizer para o irmão, mas o assunto sumiu, não perturbou mais a minha paz. Então ele foi usado por Deus. Eu quero dizer para o irmão, quando eu falo usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, sem saber nada, eu não compartilhei com ninguém aquilo, né? Mas, por outro lado, uma palavra só que ele deu ali na hora, uma palavra de, eu acho que, dá umas 3, 4 palavras, mas sem nem nexo, assim, não tinha iniciado um assunto sobre o assunto, para ele falar aquilo. Mas ele falou, mas na hora, aquilo apazigou lá a minha mente, o meu coração, minha alma, meu espírito. Aquilo realmente não mais trouxe inquietude na minha alma. Agora, assim, às vezes na oração, irmão, vamos dar um exemplo para o irmão. Aqui está dizendo para nós que às vezes nós não sabemos como pedir. Nós somos quase como crianças que às vezes não sabemos pedir aquilo que nós necessitamos. É como um filho, uma criança de 2, 3 aninhos, pede muita coisa, pode pedir muita coisa para você, como pai, ou como mãe, como avô, mas você sabe o que é bom para ele, não o que ele às vezes está pedindo ali. Então, às vezes nós também nas orações, nós não sabemos nem como pedir, às vezes nossos pedidos afrontam as Escrituras, nosso pedido às vezes não harmoniza com a orientação da Bíblia. Então Deus nem pode atender, porque é contra a sua própria palavra, que é a verdade. Então agora, por outro lado, irmão, esse abatimento que ocorre nessa caminhada cristã, tem hora que dá vontade mesmo de desmanchar a barraca, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que nós começamos a desfalecer. Mas, irmão, por que a gente tem a graça para continuar? Por que a gente como é que a gente consegue continuar? Mas não está em nós, irmão. É uma ação divina, que às vezes nós não percebemos, irmão. Mas diz que Ele intercede por nós. Nós temos Jesus, Hebreus fala isso, como intercessor diante do Pai. Mas, por outro lado, o Espírito Santo de uma forma especial, porque Ele está trabalhando conosco. Então, às vezes, nós nem sabemos como pedir. Mas o Espírito que está lá dentro intercede, até com gemidos inexprimíveis, que nós, às vezes, não temos discernimento. Mas Ele fala ao Pai, e a gente então é abençoado pelo ministério do Consolador em nós. Você não esqueça, Ele é o Consolador, irmão, é um Consolador divino. Então você pode abrir com Ele, não há nenhum problema. Eu quero dizer para os irmãos, às vezes você nem abre, você está só gemendo, mas Ele conhece. Você lembra que eu li para os irmãos 1 Coríntios, capítulo? Ele conhece lá dentro, o profundo e o escondido do nosso coração. Então nós não conhecemos o que Ele conhece. A nossa mente pode ser, aí, vamos dizer assim, que fosse um rolo aí, com toda a nossa memória, nós esquecemos. E eu ainda estou com dificuldade, perdi quase não sei quanto da minha mente, quando tive um AVC na minha mente. Mas por outro lado, quer dizer para os irmãos, mas o Espírito Santo trabalha com o material que existe, irmão. E Ele ministra as nossas vidas, aos nossos corações. Então Ele é aquele que está ao nosso lado, para nos ajudar. Irmãos, é uma bênção quando você conhece o Espírito Santo. Eu quero dizer, você pode abrir o coração, suplicar para Ele. E tem hora que nós precisamos. Não é verdade? Tem hora que você precisa, tem hora que nem você se entende você, queridos. E você precisa de alguém que transcende essa nossa dimensão humana. Você precisa do próprio Deus de socorro. E Ele está dentro de você que aceitou Jesus como Salvador. Você é morada dEle. Então Ele fala lá dentro de nós, e fala, intercede diante do Pai por nós, né? Então, quer dizer, os irmãos, a igreja, ela está, eu vou citar aqui para os irmãos, mas é algo glorioso, irmão. À medida que a gente conhece, quando a gente colocou esse título aí, conhecendo o Espírito Santo através da Bíblia, é para a gente não errar, porque tem muita gente que fala muita coisa do Espírito que não tem nada na Bíblia, que a Bíblia não confirma. Então nós temos que saber, senão caímos numa heresia, caímos numa seita aí. Então nós precisamos ter como fundamento as Escrituras Sagradas que foram dadas, vou citar aqui para os irmãos, por Ele também. Então vamos lá, queridos. Aí na Romanos 5,5, quem pode ajudar na leitura? Eu estou com a Bíblia aqui, vamos ver se eu consigo ler aqui rapidinho. Se você acha primeiro que eu, pode ler. 5,5 fala assim, eu achei aqui. Ele diz aí:
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Olha, o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vejam, o amor de Deus, olha a ação do Espírito Santo. E agora, meus irmãos, ali no capítulo 15, versículo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo, também usado pelo Senhor, ele fala assim, versículo 13: ora, o Deus da esperança vos encha de gozo, enche de todo gozo e paz, gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então veja como é que ele trabalha com o nosso coração. E aqui, irmãos, aí na apostila sua tem um ponto que fala assim, o ponto letra D, o ponto primeiro, letra D. O Espírito Santo que está ao nosso lado, você pensa bem, eu quero que você faça uma analogia com o Senhor Jesus, os discípulos ao lado do Senhor Jesus. Então os discípulos andaram com o Senhor Jesus durante 3 anos. Então você pensa bem o que foi o Senhor Jesus para os discípulos, nas suas necessidades, como eles iam ao Senhor Jesus Cristo. Então veja como que o Senhor Jesus os orientava. Então Jesus estava ao lado deles, e eles ao lado do Senhor Jesus. Então agora você pensa, a terceira pessoa veio agora, Jesus subiu e enviou outro, para que estivesse ao lado dele, ao lado nosso. Então agora, lá os apóstolos recorriam ao Senhor Jesus, falava, abria o coração com Ele. Agora nós também, irmãos, temos o nosso advogado ao nosso lado. Nós temos alguém que foi divino ao nosso lado. Então nós temos que ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ele vai nos orientar como relacionar com o Pai, com o Filho, mas por outro lado, Ele está junto conosco. Ele está para nos instruir. Você vai ver aqui, vou citar várias. Então Ele está aqui para nos ajudar, para trabalhar conosco. Então Ele tem muitas funções, por exemplo, conosco. Por exemplo, o Senhor Jesus diz, é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Por exemplo, Ele vem e realiza essa obra. Então o Espírito Santo, Ele vem e traz alegria ao nosso coração. Ele vem e enche o nosso coração de esperança. Ele vem e nos instrui. Então, se você soubesse quanto que a Bíblia fala dele agindo em nós, a gente fica pasmado. Eu vou citar apenas talvez uns 10 aqui, para você, isso com versículos bíblicos, para você ver o que o Espírito Santo faz com a igreja, o corpo de Cristo, que é você e eu. Então aqui, irmão, aí no ponto D, seu está escrito assim, o Espírito Santo que está ao nosso lado como igreja, em todas as circunstâncias, é capaz de nos consolar e responder às questões confusas e oprimidas que enfrentamos, como eu citei agora há pouco aí. Então, Ele nos compreende, sabe da nossa limitação, da nossa dificuldade, dos nossos problemas, das tentações, das provações que nós enfrentamos. Ele sabe dos nossos limites, também sabe do nosso amor, nosso desejo de melhorar. Olha, irmão, tem coisa pior quando... Desculpa, não posso falar dessa forma, mas assim, você deseja... lembra quando Paulo ora e fala assim, que ele tinha desejo realmente de ser plenamente santo, mas tinha suas dificuldades. Ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então tem hora que você percebe que o teu corpo, ele te traz certas vezes. Então ele te cobra e às vezes você cede, e quando cede, você queria, não, mas não era isso, logo vem à sua mente que não era aquilo que você queria. Você queria verdadeiramente ter uma intimidade maior com Deus, servir a Deus melhor, mas o corpo seu acabou te levando no chão. Mas aí você começa, olha bem, você desanima, aí Paulo fala, miserável homem que sou. Então ele tinha vontade de fazer isso, mas o corpo tem a sua limitação. Agora, por outro lado, irmão, ele trabalha conosco, nos levando ao aperfeiçoamento, usando a palavra, que ele nos deu a palavra, até, como fala na Efésios, até que nós possa apresentar eu e você como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, ao encontro do Senhor. Mas nesse período ele vai tratando com cada um de nós, e vai chegar o tempo da plenitude, mas que ele trata conosco, trata. Agora aqui ele fala assim,
Mas tem o verso 16, verso 4, ele diz assim, versículo 4, ele fala assim: mas tenho-vos dito isso, a fim de quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, o Senhor Jesus já nos alertou. Agora, por outro lado, quem vai trazer a nossa mente sobre isso é o Espírito Santo. Vai falar daqui a pouquinho. Agora, veja aí, irmão, eu vou pôr alguns textos para os irmãos. Olha o versículo que nós lemos agora há pouco na introdução, capítulo 14, verso 16. Ele fala lá, eu vou retornar, lá e diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O que você chama de Consolador na nossa linguagem hoje? O que é um Consolador para você? Se você, vamos dar um exemplo, se o seu filho estiver em pranto, o que se chama para você? Ele vai receber o consolo da mãe ou do pai. O que significa isso para você? É alguém que vai lá, vai ouvi-lo, ajudá-lo, abraçá-lo, fortalecê-lo, aconselhá-lo, para que aquele desespero dele vá embora, não é isso? Sim ou não? Então veja, vamos aplicar essa palavra, outro Consolador. Então essa função que está em capítulo 14, verso 16, é alguém que nos consola e nos encoraja. Irmão, encorajar o outro é animar o outro, porque tem hora que nós desfalecemos, tem hora que nós queremos parar na vida cristã. Então o Espírito Santo, quando ele vem, ele trabalha conosco, nos encorajando. Então ele consola e nos encoraja a continuar na luta, a não entregar, a não voltar. Não voltar para trás, porque quem volta para trás, né? Mas para nós não voltar. Ele aponta para nós de onde nós saímos até onde nós estamos. Então, mas aponta para nós aquela bem-aventurada esperança. Então, quer dizer, irmão, ele nos encoraja: vamos, nós estamos aqui, vamos sim. Nós falamos, olha a esperança, olha a volta do Senhor Jesus. Então vai apontando, vai nos encorajando, e nós então vamos animando e vamos continuando, irmão. Encoraja nós, consola na hora das tristezas, das lutas, nos consola e nos encoraja, para nós não perdermos o ânimo. E aqui, irmão, olha um texto interessante aqui. Um irmão, me ajuda aí, por favor, na leitura, lá em Atos. Vou ler 3 escrituras em Atos. Olha, Atos 9, 31. Quem pode me ajudar aí? Olha bem, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja na Judéia. Agora você quer dizer, por exemplo, sabe o que o Paulo está dizendo? Aí não é Paulo, na verdade, né? Mas lá, irmãos, eles passavam perseguições e provas. Lá, o testemunho cristão, às vezes, selava-se com a vida. Então, assim, muitas vezes, para você testificar que você era cristão, você pagava até mesmo com a morte. Então, eu quero dizer para os irmãos, então o Espírito Santo, além de confortar, a última palavra que o irmão leu, me perdoe, filho, a última palavra que fala aí do versículo, consolação. Não, finalzinho desse versículo 31. E na consolação. Obrigado, filho. Então, quer dizer, então o Espírito Santo animar a igreja na Judéia. A igreja não é como agora, você senta aí, uns probleminha mais simples, nós já estamos desfalecendo, parece que nós somos de cera, né? Qualquer coisinha a gente desfalece, quer retroceder. Agora lá não, irmãos. Lá para sustentar o testemunho cristão, às vezes você lava-se com a vida. O moção chegou aí lá nas Catatumbas de Roma? Foi ou não? Não, né? Alguém foi lá? Então lá tem onde os cristãos, muitas vezes, selavam o testemunho, onde viviam. Então, quer dizer para os irmãos, lá naquelas... Na verdade, ali era um espetáculo, eles gostavam de espetáculo, né, lá os romanos, né? Mas muitos deles eram os cristãos que eram lançados lá para os leões. Mas, por outro lado, tinham também os locais de suplício deles. Então, você via onde eles ficavam aguardando depois para ir para as arenas. Então, quer dizer para os irmãos, mas eles selavam o testemunho até mesmo com a morte.
Agora eu quero dizer para os irmãos, tem pessoas que, olha, o caso, pelo menos é uma história, eu li também no outro livro, bom, um livro de gente séria, e cita esse caso, né? Que o apóstolo Pedro, quando foi morto, ele não se jogou digno de morrer na cruz, a semelhança do Senhor Jesus, ele queria que morreu de cabeça para baixo. Essa é a tradição cristã sobre o apóstolo Pedro. Então lá tinha onde Paulo ficou, lá quando você vai lá, tinha onde Paulo ficou aprisionado. Então, você imagina, então, esses homens eram homens que selavam, não só Paulo, mas uma multidão de cristãos selava o testemunho, às vezes com a morte, mas não negava o nome. Se você tiver a oportunidade, leia a revista, que nós assinamos essa revista, então eles contam o testemunho da igreja perseguida, aí nessa região da Ásia, mesmo no norte da África. Então, muitos daqueles cristãos, eles selam o testemunho com a morte. Mas, por outro lado, eles não temem a perseguição. Para eles, Cristo entrou no coração deles, e entrou e fez morada, de tal forma que eles preferem morrer do que negar o nome do Senhor Jesus. Agora, por outro lado, irmão, a gente fica assim conosco. Não pesa um pouco, irmão, nós aqui no lado ocidental, nós não sofremos perseguições quase nenhuma, mas parece que nós ficamos, qualquer coisinha, nós nos derretemos, queremos retroceder. Então, veja, a gente parece estar com uma outra estrutura. Então, quer dizer, parece que mais ou menos é assim, a geração passada, uma pessoa está falando assim, a geração passada que lutou na pobreza, lutou para conseguir criar família, lutou e criar os filhos. Então aquela geração é uma geração cheia de fibra, mas lutou e deu tudo que os filhos precisavam. Agora os filhos não adquiriram isso com muita luta, muita prova. Então ficaram umas pessoas muito assim... Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Muito frágil, qualquer provação, a pessoa já desmorece. Irmãos, aí depois vem uma guerra. Pensam bem esse pessoal na Ucrânia agora, que está sofrendo esse ataque lá da Rússia. É evidente que essas pessoas estão lutando para sobreviver. Eles adquirem também uma fibra que é diferente de um pessoal que nunca passou por sofrimento. Então para eles, eu quero dizer, por exemplo, a vida, eles têm garra para lutar. Agora, por outro lado, se a pessoa nunca passou por nada, o pai enche de carinho, enche de todos os benefícios, parece que eles não adquirem resistência quando vem a prova. Então, eu quero dizer para os irmãos, esses cristãos aqui que Paulo fala, o Espírito Santo, nas consolações do Espírito Santo, eles enfrentaram as arenas, nas consolações do Espírito Santo, enfrentaram as prisões, nas consolações do Espírito Santo, enfrentaram perder as suas casas, nas consolações do Espírito Santo, muitos deles viveram praticamente quase que errante, no sentido assim, espalhado por causa de ser caçado, mas por outro lado, irmãos, havia consolação do Espírito Santo para eles. A base deles de crença era uma crença, era real. A fé cristã para eles era real, Jesus era real para eles, Deus era presente na vida deles. Isso importa muito. Agora, irmãos, aí na Bíblia Sagrada, veja como o Espírito Santo orienta nós. Abre a sua Bíblia em Atos 15, 28 a 30. Olha bem, nós precisamos de orientação. Qual curso que eu vou fazer? Eu penso e faço. Não peço orientação. Qual a pessoa que eu vou casar? Eu vou com meus olhos, vejo o visual e embarco. Então nós não perguntamos, irmão. Mas veja aqui, capítulo 15, versículo 28 a 30, o que fala aqui. Olha bem, diz assim, 28. Na verdade, olha Paulo, olha bem, verso 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Mas olha agora, na verdade, olha a afinação de Paulo, dizendo, mas na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha, ao Espírito Santo e a nós. Como é que ele sabe? Olha a intimidade dele, ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, sendo essas coisas necessárias. Então fala as razões, né? Aqui desculpa, me falei Paulo, não. Aqui é a igreja, o concílio que houve lá em Jerusalém. Então, veja, o Espírito Santo é a nós. Olha a afinação da igreja com o Espírito Santo. Agora, veja o versículo 30. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia, ajuntando uma multidão, entregaram a carta. Agora, veja ainda aí, irmãos, versículos
capítulo 16, versículos 6 a 10. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha bem, Paulo está dizendo aí, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como é que ele sabe que é o Espírito Santo? Está dizendo que o Espírito Santo, olha a afinação. Então ele ia fazer algo na obra, mas por outro lado, afinidade com o Espírito Santo. Ali, o Espírito Santo era presente. Então eles não foram para lá. Mas veja agora o que vai falar na sequência aí. Aí diz assim, eu li o versículo 7, né? Mas agora, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Olha bem, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha, o Espírito Santo impedindo a obra de Deus, não, porque tinha uma obra em outro lugar. Olha o que diz agora: e Paulo teve de noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia, ele lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, o Espírito Santo, nos chamava para anunciarmos o Evangelho naquela região, né? Então, ali vai para a região de Filipos, onde estabeleceu a igreja. Então veja, olha irmão, como a gente precisa da direção do Espírito Santo. Já pensou, Gilberto, se a pessoa vai querer fazer um curso, um jovem quer fazer um curso, já pensou em estudar 4, 5, depende do curso, que 6 anos, depois descobrir que não é aquele curso, dá uma decisão de carreira, a pessoa passa 5, 6 anos, se for um médico, por exemplo, vai lá para 6 anos de medicina, depois tem lá a residência, tem isso, vai com 7, 8 anos, aí depois não é aquilo que a pessoa quer. Então, se a pessoa num casamento também, a pessoa entra, é aquilo, vê o visual, agrada o corpo, os olhos, e depois que passa um tempo, não, mas não é isso, mas aí já foi. Então, quer dizer, para os irmãos, como nós precisamos consultar a Deus e ter essa afinidade com o Espírito Santo do Senhor. Ele é o nosso advogado, é o nosso consolador, é alguém que está ao nosso lado. Então nós às vezes nem ligamos para ele, e nós mesmos tomamos santo. Então pensa agora que eu vou falar para os irmãos. Eu já citei uma dezena de vezes aqui, mas vou citar outra vez, para fazer uma ilustração para você pegar. Lembra-se que eu já falei aqui várias vezes, o irmão vai até meu pastor, já citou, mas permite, que é um bom exemplo para mim e para você. Joel Júnior, que era um poeta cristão, falou: dentro do coração do homem há um trono, e nesse trono há uma cruz. Quando Jesus está no trono, o eu está na cruz. Agora, quando o eu está no trono, o eu governa a minha vida, então Jesus está na cruz. Então o Espírito Santo está dentro de nós, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando Ele governa a nossa vida, então tudo está bem. Mesmo no meio de sofrimento nós estamos bem, porque sabemos que podemos louvar a Deus, como Paulo, no meio de sofrimento na igreja de Filipos, ele fez isso lá no cárcere, capítulo 16. Agora, por outro lado, quando é o nosso eu, o eu vira o Senhor da tua vida, e você vira escravo do eu, e esse eu te leva verdadeiramente fora da direção do Senhor. Então nisso aí, irmão, nós temos que entender essa intimidade com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, que é o Espírito que está tendo preparado a nós para esse dia do arrebatamento, irmão. Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6, nós somos adotados. Nós somos adotados por Deus por uma obra do Espírito Santo. Agora, quando nós somos adotados por Deus, irmão, nós temos essa liberdade de chamar Abba Pai, porque nós recebemos Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que nos leva a ter a consciência do pecado e nos leva aos pés do Senhor Jesus, apontando para nós Jesus, que é a solução para o meu pecado, é o Salvador. Agora, por outro lado, quando o Espírito Santo faz isso, e eu cedo a orientação do Espírito Santo, então aceito Jesus como Salvador, então agora eu me torno filho. Então agora eu sou adotado na família de Deus. E como eu sou adotado na família de Deus, a Bíblia fala em Romanos para nós, que agora eu sou herdeiro de Deus e sou co-herdeiro com Cristo. Olha bem, as implicações aí. Então agora eu sou herdeiro de Deus. Você lembra daquele pastor que canta aqui: eu sou herdeiro de Deus?
Aqui, sou sócio de Deus. Mas por outro lado, então nós agora somos herdeiros de Deus. Então, herdeiros de Deus. E por outro lado, além de herdeiro de Deus, somos o quê? Que eu citei agora há pouco. Por herdeiros com Cristo. E agora, pensa um pouquinho aqui nesse texto que eu vou falar para os irmãos. Então, ele nos leva, nos adota. E olha agora, irmão, presta bem atenção, que eu vou dizer para os irmãos. Veja aí em Efésios 1,13. Vai falar para nós algo também que me faz de mim uma propriedade específica, que tem um dono. Eu citei Efésios 1,13, né? Olha aqui. Olha aqui. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então, em quem também vós estáis. Olha, quem está em Cristo. Depois que ouvisse a palavra da verdade. Então, eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, você creu no evangelho, aceitou Jesus como Salvador, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. É um selo, irmão. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, eu e você, segundo as Escrituras, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos propriedade agora de Deus. Irmão, agora por isso, irmão, que o maligno não pode tocar em nós. Não é porque nós somos isso, aquilo. Não é porque somos crentes da Assembleia de Deus. Não é nada disso. É porque nós somos agora uma propriedade exclusiva de Deus. E às vezes nós não temos consciência disso. Mas o Espírito Santo vem e mora em nós. Mas tem um selo de garantia que nós somos de Deus, por Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala para nós que nós somos selados pelo Espírito Santo. Abre ainda, por favor, a Bíblia Sagrada. Se eu não errei aqui, 2 Coríntios 2:2. Acho que eu devo ter errado, porque estou vendo 2. Deixa eu ver se é esse versículo. Me perdoe. Me parece que não é esse não, irmão. É em 2 Coríntios também que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Não vou achar aqui tão já não. Mas fala que também nós somos selados do Espírito Santo. Então, quer dizer, primeiro nós somos selados, somos propriedade de Deus. Já não somos mais de nós mesmos. E aqui, irmão, eu vou citar mais uma. Olha bem 14:26 de João, vamos lá. Então eu já falei para os irmãos que o Espírito Santo conforta, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo adota, o Espírito Santo, olha agora o próximo aí, capítulo 14. Vamos? 1:22, obrigado, Alessandro. 1:22. Pode ler para nós, faz favor. Olha, nos selou. Então você, irmão, a Bíblia fala para quem não tem o Espírito, não é de Deus. Agora você aceitou Jesus como Salvador, então você tem o selo de Deus. Então eu quero para os irmãos, eu e você somos, põe na cabeça, você e eu somos propriedade de Deus. Então, como filhos amados, né? Somos amados por Deus em Cristo. Mas somos declarados filhos de Deus. E agora aqui, irmão, então o Espírito Santo nos sela. E aqui também tem algo que ele faz conosco. Olha o capítulo, eu vou citar aqui, os irmãos, por favor, depois pega uma outra escritura para mim. Eu vou citar João 14:26. E um irmão aí, por gentileza, 1 Coríntios 2:11-16. Eu vou citar João 14:16. Eu vou pular logo daqui, senão eu não consigo passar. 14:26 de João fala assim para mim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Senhor Jesus está falando, olha essa palavra, vos ensinará todas as coisas. Então veja, ele é o pedagogo também, ele nos esclarece com relação à verdade divina, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, irmão, o Espírito Santo é o professor, é o professor que vai ensinar a igreja. Então ele vai ensinar, eu vou citar aqui daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco, sobre uma obra com relação às Escrituras Sagradas, que ele nos dá, que ele revela, e que ele também nos ensina. Então o Espírito Santo nos ensina as Escrituras. A outra Escritura para mim, 1 Coríntios 2:11-13, alguém achou?
Então, olha bem. Obrigado. Agora veja, então o Espírito Santo nos ensina. Agora, Romanos 8:27 fala assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo intercede também por você. Intercede pela igreja, intercede a favor da igreja. Irmãos, é interessante, a igreja tem um ministério importante de intercessão. Mas muitas das nossas orações, nós não sabemos o que pedir. Nós pedimos coisas que seriam contra nós mesmos. Mas, por outro lado, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. É importante ter um intercessor. Pensa bem, um advogado intercedendo. Pensa bem, alguém ao teu lado te ajudando. Pensa alguém que conhece as profundezas de Deus ali diante de Deus por você. Pensa bem o que o Espírito Santo faz por nós. E aqui, irmão, agora, em 2 Coríntios, o pastor Alessandro leu para nós, ele também cita, né, essa ação do Espírito Santo, mas eu vou pular. Então, veja aí 8,14 de Romanos. Ele diz assim: eu falei para os irmãos, você não pode casar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Você não pode tomar uma decisão sem pedir a orientação do Espírito Santo. Vai te iluminar para te caminhar. Olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aos pés de Jesus, irmão, é o Espírito Santo que nos guia aos pés do Senhor Jesus. Então, você não foi aos pés do Senhor Jesus por você mesmo. Houve ação, o Espírito Santo usou pessoas, mas por outro lado, quer dizer o seguinte: você mesmo, para ir aos pés do Senhor Jesus, ele precisou revelar a você o seu estado de alma, que você é um pecador perdido, era um pecador perdido. Ele precisou revelar para você que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Então foi Ele que trabalhou em nós e nos levou aos pés. Ele usou pessoas para nos evangelizar, mas foi Ele que trabalhou no nosso íntimo, para levar aos pés do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é que realiza essa obra, irmão. E eu quero dizer aos irmãos, se você abrir mão do Espírito Santo, você está abrindo mão, é como se um cristão abrisse mão de Jesus. Então a igreja não pode abrir mão do Espírito Santo. A igreja não pode, deixar esse eu lá de lado, crucificado. Deixa o Espírito Santo, como diz Paulo lá, nós queríamos ir para lá, mas o Espírito Santo mandou nós irmos para cá. Ele tinha uma obra imensa para lá de cá, Paulo queria ir para outro lugar, mas ali o Espírito Santo tinha uma obra ali em Filipos, e era lá que ia sair uma igreja abençoada, a igreja de Filipos. Então, quer dizer para os irmãos, nós temos que entender, temos que ser sensível à voz do Espírito. Lembra que Jesus fala em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Se nós não formos sensíveis, entra por aqui, sai por ali, nós não somos edificados. Entramos como estamos e saímos até mais pior ainda, porque nós não fomos, nós recusamos ouvir a voz do Senhor. Então nós temos que estar atentos lá. Deus fala para nós, né? Para nós ouvirmos lá de uma forma atenta o que o Espírito fala à igreja. Não, o Espírito Santo fala ao povo, fala a nós. Nós não sabemos o amanhã, mas por outro lado o Espírito sabe a necessidade de cada um. Veja aí, o Senhor Jesus fala, eu vou citar aqui rapidinho para os irmãos. Veja que o Senhor Jesus fala, eu vou citar só o texto para os irmãos aqui, em Marcos 13:11, olha o que Jesus fala aos discípulos. Ele fala assim, os discípulos estavam tendo algum receio, 13:11 de Marcos, o Senhor Jesus fala assim para eles: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Agora, veja o que Jesus vai falar para ele. O Evangelho tem que ser pregado, mas Jesus sabe que vai haver oposição. Mas quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais, olha bem, não estejais solícito de antemão pelo que haveis de dizer. Mas o que eu vou falar? Se me prender, o que eu vou falar? Não estejais de antemão inquietos do que você vai dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então quer dizer assim, naquela hora de aperto, você não fica pensando lá não, você pode ir fazer, mas naquela hora lá, ele está dizendo, naquela hora o Espírito Santo do Senhor vai
dá a palavra para você falar naquele momento. Então ele está dizendo assim, então, ele também nos defende. Isso aqui está dizendo diante de uma autoridade, diante de uma pressão. Você não fica, você está pregando o evangelho, pregar o evangelho, mas se houver alguma coisa, não fica, se fazer, eu vou fazer assim. Não, vai lá e prega o evangelho. E se surgir isso, olha, o Espírito Santo vai falar para você o que fazer. Olha que coisa gloriosa, irmão. Irmão, não é glorioso isso, irmão? Aleluia! Eu falei para os irmãos hoje que lá o juiz só falava assim para mim lá. O dia que eu fui lá, né? Por causa desse caso que eu sentei para os irmãos. Ele falava assim, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu estava lá embaixo e ele dizia, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí teve uma hora que ele falou assim, então quer dizer, vocês ficam lá, uma barulheira lá assim, aí eu falei para ele assim, aí eu consegui falar, mas se louvar a Deus, glorificar a Deus é fazer barulho, nós fazemos barulhos. Mas assim, o promotor que estava ao lado também lá, ele já fechou a coisa, então já viu que não era nada daquilo, né? Então quer dizer para os irmãos, mas não tinha pensado também, né? Eu não tinha pensado, mas por outro lado, irmão, ele está dizendo para nós, naquela hora não fica pensando não, naquela hora o Espírito, Deus vai dar para você ali a palavra, para você só entregar a palavra, aquilo que vai, diante de uma autoridade, uma pressão, prega o evangelho, mas se surgir causa assim, não fica preocupado não, o Espírito Santo na hora vai dar para você. Você crê nisso, Senhor? É o Senhor Jesus que está falando aqui, viu? Não é eu não, é o Senhor Jesus que está falando aqui. Eu estou só citando para os irmãos. Então ele nos defende. E agora, irmãos, ele nos capacita também para o serviço. Eu vou só ler essa escritura, eu quero lá no outro ponto, nesses 10 minutos, para citar uma coisa interessante para os irmãos aqui na escritura. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 12 e 11, ele fala assim, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha a soberania em dar para nós as capacitações para o serviço. Então, ele fala aqui no início, né? Verso 3, portanto, vós, capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12, versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus, olha essa palavra, eu citei no início para os irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então você só reconhece Jesus como Senhor, é pelo Espírito Santo, é Ele que te leva a reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Aqui diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o fim que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro o mesmo Espírito, a palavra da ciência. Não vai dizendo, e aqui termina dizendo assim então, para nós, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmão, quer dizer, Ele nos capacita para serviço. Você é capacitado pelo Espírito Santo, eu também sou capacitado, cada um, o Espírito Santo dá como quer. Então, Deus dá os dons, distribui a igreja como quer. Não só aprende, os dons são graça de Deus para nós. Nós, por exemplo, você pode aprender sobre os dons, mas a capacitação dos dons, quem dá é o Espírito Santo. Agora aqui, irmão, o tempo meu não permite eu continuar, mas aqui eu queria falar para os irmãos assim, olha bem, lá no ponto, você virar aí no ponto 4, na apostila que você está aí, o Espírito Santo veio para glorificar, o ponto 4 diz assim, que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, e aí depois vem o ponto 5, o Espírito Santo como mestre. Agora, eu queria, só nesses minutinhos, explicar uma coisa para os irmãos. O Espírito Santo como mestre. Na parte B aí, irmãos, então, por exemplo, ele inspirou os autores sagrados, na parte B, está escrito assim, o Espírito Santo é o autor das Escrituras sagradas. Então, ele
é o autor das Escrituras Sagradas. E ali está escrito assim: ele inspirou os autores sagrados. 2 Timóteo 3,16 e Hebreus 4,12. E guia os discípulos e guiar os discípulos em toda a verdade, capítulo 16, 12 e 13. Ele veio para guiar os discípulos em toda a verdade. Então é ele que inspirou. Então veja aí, irmão, eu quero falar para os irmãos aqui rapidinho, aí na parte B. Então veja, se você abrir a Bíblia Sagrada, só vou explicar porque o meu tem 6 minutos. Se eu abrir a Bíblia Sagrada, irmão, eu vou ler lá em Gênesis, lá no início, quando não havia nada. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem, aí eu vou falar que a terra era sem forma e vazia, né? Que o Espírito do Senhor movia sobre as águas. Agora, quem escreveu Gênesis, que é os 5 livros primeiro da Bíblia, é Moisés, né? É tido como Moisés. Como que Moisés sabia? Como que Moisés sabia para escrever ali? Então precisou, há uma palavra chamada revelação. Então precisou que Deus revelasse para Moisés o que ocorreu lá para Moisés registrar. Você lembra que Isaías 7,14 de Isaías fala assim para nós, que uma virgem, mais ou menos 600 anos, 600 mais ou menos, né, Alessandro? Antes de Jesus nascer, que uma virgem, como? Que? 700 mais ou menos. Então, que uma virgem daria à luz um filho, que seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas como que Isaías sabia? Então precisou que o Espírito Santo revelasse para ele o nascimento do Senhor Jesus, que ocorreu, lembra lá o Miqueias, tu Belém Efrata, posto que é a menor da cidade de Judá, lá nasceria o Salvador, e foi em Belém, Judá. Como que ele sabia também? Precisou o Espírito Santo revelar ao escritor sagrado, a Isaías e também a Miqueias, né? Agora veja aí, veja o que ocorreu. Quem puder ler rapidinho para mim, fazendo gentileza, lá em Isaías capítulo 45, verso 1. Olha, havia um acontecimento ali, mas Israel estava vivendo ali, e agora vai haver um acontecimento futuro. Mas abre lá, por favor, Isaías 45, 1. Você leu aí? Isaías? Mas aí cita o nome? Ciro. Então, Ciro só veio lá, mas eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, para depois, olha bem, veio então primeiro o reino de Nabucodonosor, para depois viveu muitos anos, para depois vir um reino de Ciro, eles foram para o cativeiro da Babilônia, 70 anos de cativeiro da Babilônia. Então levantou-se então o reino dos Medos e Persas, né? Então veio Ciro, e Ciro então falou que Deus tinha falado com ele para fazer um decreto, libertar Israel e levar o povo de Israel para a terra dele. Então, mas como que Isaías sabia disso? Vamos ler mais um versículo aí, rapidinho. Capítulo 44, verso 28. Então veja, irmãos, por que falou isso? Mas Ciro está lá na frente, como que ele ia saber isso, irmão? Não tinha jeito de saber. Então, Deus o revelou para ele. Então isso é uma revelação. Então agora, quando Daniel capítulo 9, versículo 2, fala assim: e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso não vai ocorrer lá na frente. Como é que Daniel sabia? Então, quer dizer para os irmãos, Deus revelou. É uma coisa que está escondida, então Deus revela.
Então a Bíblia Sagrada, irmão, os escritores da Bíblia Sagrada, escuta bem, revelação, aqui tem revelação da Bíblia, e tem acontecimentos que ocorreram enquanto os autores estavam vivendo. Então a Bíblia Sagrada, quando fala que é a revelação da Bíblia, então Deus revelou o que estava oculto, os escritores sagrados escreveram. E além do que estava oculto, os escritores sagrados escreveram também aquilo que foi acontecimento contemporâneo deles. Então a Bíblia Sagrada contém como revelação e esses acontecimentos que foram registrados. Então vamos agora, segundo, agora houve isso, mas como que eles podem registrar com fidelidade? Aí chama então inspiração. Abre a sua Bíblia rapidinho, irmão, me ajuda aí, eu tenho mais um minutinho só. A Bíblia Sagrada, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. E outro irmão, 2 Timóteo 3, 16, 17. Bem rapidinho. Toda a Escritura, Bíblia Sagrada, divinamente inspirada. Então a Bíblia tem revelação. Agora, esses escritores sagrados receberam a revelação, mas eles tinham que registrar com fidelidade o que Deus estava revelando para eles. Aí então vem a inspiração. Agora, essa inspiração, né, eu estou inspirado, vou fazer um hino, não é essa inspiração. Essa inspiração foi que eles registraram tal qual a verdade que Deus queria que eles registrassem. Então, inspirado. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, foi registrado com fidelidade, sem nenhum A menos, sem nenhum A mais, com fidelidade. 2 Timóteo 3, 16, 17. Quem pode ler? Você leu essa, né? Agora, então veja, 2 Pedro 1, 20, quem leu? Então foi o Espírito Santo que revelou, o Espírito Santo inspirou para que registrasse as Escrituras, e agora o Espírito Santo nos ilumina na compreensão das Escrituras. 3 palavras: revelação. Deus revelou o que estava oculto, o Espírito Santo abriu a janela para os escritores saber o que está acontecendo no futuro. Segundo, o Espírito Santo inspira os escritores sagrados, que eles registram tudo. Lá em Apocalipse, lembra Apocalipse capítulo 1, verso 1? Você vai ler lá, revelação, Deus vai dar a João. Então essa revelação é o Espírito Santo de coisas que vai acontecer lá no futuro. João registrou. Agora, por outro lado, essas revelações foi o Espírito Santo que deu a João. O Espírito Santo iluminou João, o Espírito Santo inspirou João para que registrasse as revelações com fidelidade, tal qual vai ocorrer. E a terceira coisa é o Espírito Santo ilumina a mim e você para compreender as Escrituras Sagradas. Ele revela, Ele inspira e Ele ilumina na compreensão. Deu para pegar, irmãos? Ele revela, Ele ilumina e Ele te ilumina para compreender. Amém? Revela, inspira e ilumina para você compreender. Então essa compreensão, eu vou só ler essa Escritura e encerro aqui. Olha o que diz o texto sagrado em Efésios, versículo 17 e 19. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o Espírito Santo te ilumina para você compreender as Escrituras Sagradas. Então ele não vai te inspirar você para compreender as Escrituras Sagradas. E a Escritura Sagrada foi inspirada para escrever esses 66 livros. Não tem mais nenhum livro que possa ser incluído aqui. Há aqueles outros livros que foram escritos, e então tem um outro nome, e eles então dão um nome, mas não são inspirados. Agora a igreja evangélica considera somente esses livros, que são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São, então, a verdade divina. Nada mais, nada menos. Não acrescentamos nem tiramos. O que está aqui, é o que Deus nos deu. Então, esse livro que nos vai estar também nos levando
na presença do Senhor, é com Ele que nós também teremos chamado à prestação de conta. Então, o Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Tome posse aí. Vamos ficar em pé.